Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esta é a última parte do enfrentamento do tema Comunicação dos Atos Processuais Penais. Respondendo à pergunta da aula passada, no caso de litisconsórcio passivo, quando um dos réus é citado por edital e o outro é citado pessoalmente, o que acontece com o processo? Haja visto o disposto no 366 do CPP. Existe um fundamento legal para a solução deste problema. O CPP, no artigo 80, autoriza a separação dos processos quando, por motivo relevante, o juiz reputar conveniente tal separação. E esta é uma situação relevante. Você tem dois réus respondendo à ação penal em litisconsórcio passivo, só que um foi citado por edital e o outro pessoalmente. Então, somente a separação do processo pode trazer uma solução adequada a esta situação. Perfeito, pessoal? Assim, o processo prosseguirá com relação ao réu citado pessoalmente, e em relação ao outro citado por edital, o processo respectivo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos pelo tempo máximo da pena combinada. Atenção agora! Existe uma legislação extravagante com um regramento próprio, muito cobrado em concurso público. Trata-se da Lei de Lavagem de Dinheiro. Está previsto lá no artigo 2º, parágrafo 2º, que não se aplica o 366 do CPP naqueles crimes ali previstos, devendo ser nomeado defensor e o processo prosseguir para o réu citado por edital. Perfeito? Em razão dessa lei especial dos crimes de lavagem de dinheiro, que os acusados se insurgem contra o edital. Aí é importante você conhecer a súmula 366 do STF, que diz não ser nula a citação por edital, que indica o dispositivo de lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Outra observação importante que precisamos tomar nota é com relação ao GCRIM. Nos juizados especiais criminais, não é possível a realização de citação por edital, em razão da Lei 9.099 de 95, regular um procedimento mais simplificado e célere. O artigo 66 desta lei dispõe que, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Agora, pessoal, vamos iniciar o enfrentamento de outra modalidade de comunicação dos atos processuais penais, que são as intimações. Intimação é a comunicação de ato processual diverso da citação, que tem por fim dar ciência à parte de fato processual consolidado, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Vale lembrar que na prática do processo penal não há diferença significativa entre intimação e notificação, servindo a intimação também para cientificar a parte de ato a ser realizado no futuro, por exemplo, uma marcação de audiência. Para melhor compreensão da forma de realização das intimações no processo penal, é importante dividir o estudo entre as intimações destinadas ao advogado constituído, ao advogado nomeado, ao Ministério Público e ao réu preso. No processo penal, quando verificamos a presença de um advogado constituído, quando o réu, assistente da acusação, querelante, contratam um advogado particular para lhe prestar assistência jurídica. Em razão dessa liberdade de contratação que decorre a denominação advogado constituído. No processo penal, a intimação do advogado particular constituído é feita por meio de publicação, inclusive na forma eletrônica, nos portais dos tribunais, conforme previsto na lei do processo eletrônico. Caso não haja órgão de publicação, o que hoje é raro, far-se-á intimação aos modos antigos, oficial de justiça, AR ou qualquer outro meio idôneo. Também não podemos nos esquecer
daquela intimação da praxe muito conhecida, que é a intimação realizada em audiência. Existe um fundamento legal para isso, 798, parágrafo 5º-B do CPP. Quando, por exemplo, o juiz ele decide algo em audiência, ele informa as partes presentes aquilo que ele está decidindo, ali em tempo real, na verdade o que está acontecendo é uma intimação nos moldes do 798, parágrafo 5º-B do CPP. Então, até agora eu já falei em advogado particular constituído. Perceba que eu estou frisando nessa expressão advogado particular constituído, porque você precisa diferenciar de advogado particular nomeado, que é o advogado dativo. Muita atenção com relação ao defensor dativo, Defensoria Pública, MP, réu preso, vai ser tudo diferente. Todas essas pessoas e órgãos devem ser intimados pessoalmente. Lógico que, quanto aos órgãos, Defensoria, MP, deve-se observar o princípio da indivisibilidade da função, podendo-se a intimação pessoal se dar a partir de uns por outros. A intimação da Defensoria Pública e do MP destina-se sobremaneira ao órgão, e não aquele defensor ou promotor que está atuando no caso, porque ele também atua em diversos outros. A fim de evitar maiores transtornos, inclusive, a lei traz um procedimento específico para que essa intimação pessoal dos defensores e Ministério Público seja de fato considerada realizada. Trata-se do procedimento de entrega dos autos com vista. A intimação pessoal constitui uma prerrogativa da Defensoria Pública e do MP. A previsão legal está nas leis orgânicas desses órgãos. E os autos, quando são entregues em carga à repartição, aí sim haverá a consideração da intimação pessoal realizada, mesmo quando é o caso de intimação em audiência. Essa intimação pessoal em audiência vale para o advogado particular constituído, mas para o defensor nomeado, no caso da Defensoria Pública, não. Somente será considerada como realizada aquela intimação pessoal a partir do momento do recebimento dos autos em vista lá na repartição da Defensoria Pública. Deve-se observar, inclusive, que o prazo processual só vai começar a correr a partir desse recebimento dos autos com vista para tais órgãos, MP e Defensoria. Por fim, é importante que você leia o artigo 389 e 392 do CPP com relação à intimação da sentença, ressaltando a importância de memorizá-los para concurso público, com destaque para os prazos que você lê ali do 390 e nos parágrafos do 395 pela recorrência na cobrança pelas bancas. Também é profilático para a sua vida profissional e de concurso tomar nota de alguns entendimentos jurisprudenciais. Vamos a eles. A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória. Da sentença condenatória devem ser intimados tanto o acusado quanto o seu defensor, iniciando-se o prazo recursal a partir da data da última intimação. O início da contagem do prazo para interposição do recurso de apelação conta-se da intimação da sentença e não da juntada aos autos do respectivo mandado. A regra do artigo 392 do CPP, segundo a qual o réu preso deve ser intimado pessoalmente da sentença, não se aplica às decisões de tribunais. Para fechar, pessoal, o enfrentamento do tema comunicação dos atos processuais, trago um estudo complementar sobre nulidades, eis que intrinsecamente relacionado com o tema estudado. No processo penal, assim como no universo do direito em geral, vige o entendimento de que só há nulidade se houver prejuízo. Não é, portanto, se tratar de nulidade absoluta ou relativa. No processo penal, há uma regra expressa quanto a isso no 563 do CPP,
que diz: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Repito, por entendimento jurisprudencial sedimentado, não importa sequer se a nulidade é absoluta ou relativa, sempre se faz necessária a demonstração do prejuízo. Este princípio jurídico deriva do direito francês e é conhecido pela expressão pas de nullité sans griffe, que em tradução literal significa não há nulidade sem reclamação. Isso é muito explorado em concurso público e a expressão utilizada pelos órgãos jurisdicionais para a fundamentação de suas decisões. Portanto, tudo o que você estudou aqui em nossas aulas sobre comunicação dos atos processuais penais está submetido a este princípio do processo penal. Qualquer arguição de nulidade, de citação ou intimação, sejam os argumentos afetos à nulidade de ordem absoluta ou relativa, não importa, depende da demonstração do prejuízo sofrido pelo interessado em razão do ato que se quer impugnar. Com isso, pessoal, finalizamos o enfrentamento do tema comunicação dos atos processuais penais. Espero que tenham gostado. Eu fico por aqui. Até a próxima, bons estudos e bom proveito.